Galera, essa semana a gente teve jogo do Brasil contra a Colômbia e vamos ter semana que vem contra a Argentina. E muita gente tem criticado o desempenho da seleção com o Dorival, fazendo muitas pessoas cogitarem Felipe Luiz como treinador da seleção brasileira. Não é à toa, né, cara? Os resultados que ele trouxe pro Flamengo e também o jeito de jogar faz com que as pessoas desejem isso. Vamos ver um pouco de muitas pessoas da esfera do futebol falando sobre o Felipe Luiz? Se liga aí. Terminou o jogo, Felipe Luiz no banco, foi lá me dar um abraço, que a gente sempre que se vê, se cumprimenta e bate papo. Ele virou pra mim e falou assim: Mancini, eu devo parar de jogar agora no final do ano, eu posso ficar uma semana lá com você pra saber como que você faz essa marcação alta? Eu falei, claro, meu amigo. Assim, cara. E não deu tempo. Não deu tempo. Porque ele termina, já assume um cargo 17, né? do 17, 20 e já sobe profissional. Mas, felizmente, eu tenho assistido os jogos do Flamengo e ele tá indo muito bem e eu espero que... Tá fazendo a marcação lá em cima, na Tá pressão. ele ficou muito tempo com o Simeone, ele sabe. Ele pega ali Simeone, Jesus. E eu acho muito legal que ele, assim, ele conversa com os treinadores, né? Assim, ele é um cara... Ele é de outro nível. É, né? Ele é de outro nível. Ele é um ser humano extremamente humilde. E quando você reconhece isso nas pessoas, você se abre para a pessoa, né? Porque você sabe que ele não tem interesse em nada. Sim. O Felipe Luiz, eu não tenho dúvida que vai se dar bem aí. Eu tô aqui torcendo muito por isso. Tu acha que vai pra Europa? Cara, sinistro mesmo, né, cara? Você vê o Mancini, pô, um cara experiente, rodado aí no futebol, contando essas histórias, dá pra ver que o Felipe Luiz é diferenciado mesmo. Tanto que ele tenta sugar dos treinadores. E ele faz isso desde que ele era jogador, cara. Fiz a licença A com ele. Que eu tive essa dádiva de fazer... O Felipe me dá a sessão, e até conversando com ele alguns momentos, que ele foi uma pessoa, jogador que refletiu muito o que ele fez ali ao longo da carreira dele. E isso desenvolveu o repertório e capacidade dele de pensar sobre o jogo e sobre os exercícios. Eu olhando a comissão dele, me dá a ação que também escolheu as pessoas certas para estar do lado dele nesse momento, que talvez possam desafiar ele de alguma maneira no dia a dia. Ele tem uma capacidade boa de ouvir e de conseguir escutar aquilo que talvez precise escutar, me deu essa sensação também. E aí tornou ele um treinador que, é legal de ver o time dele jogar, né? Ele tem uma influência forte em relação ao jogo de posição também. Sim. Que é a mesma escola que eu sigo, que ele segue, que é semelhante, porque a fonte que ele mais bebeu foi na Espanha. Então aquilo é muito forte. Abre o campo demais. E cria superioridade numérica no corredor central. E a Espanha, ela bebe disso por causa do Cruyff, Rinos Mitchell, passando pro Guardiola. E o Felipe teve essa vivência, uma oportunidade, fodida o que ele teve e viveu. Mas aí o grande mérito dele, pra mim, é como ele conseguiu refletir e ter sabedoria pra transformar o conhecimento prático dele num conhecimento didático pra poder ensinar. E aí é uma grande parada. Acho que uma coisa é você saber praticar. E outra coisa é a declarativa. Pra mim, o Felipe aprendeu o que é a prática, que ele praticava todo dia, e a declarativa é como ele ensina hoje, que é a didática dele. Isso é impressionante, né? É muito. Porque não é todo ser humano que tem... São diversos tipos de aprendizagem. Eu posso aprender algo, mas não conseguir ensinar. Eu posso saber, fazer, executar e ensinar. Então, os conhecimentos são muito diversos, né? Então, ele tem um perfil. E aí... Eu acho que abre porta sim, pra treinadores igual eu, treinadores igual ele, treinadores igual o Fernando Seabra. O Seabra, a gente teve um papo com ele já aqui também, muito bom. O Seabra, os melhores, me desculpem os outros treinadores de 20 que eu enfrentei já, mas o que mais me desafiou, o que eu mais gostei de enfrentar na época de América foi o Seabra, pô. Era muito chato jogar no time dele. E o bicho pegava no América e Cruzeiro. Eu contra o Seabra, pô. E assim, a gente começa a nossa relação brigando, pô. Ele mandando eu pra aquele lugar, eu mandando ele pra aquele lugar. Hoje a gente é amigo, a gente troca mensagem, a gente conversa. Tá no Bragantino, né? Tá no Bragantino. E abre... Salvou o Bragantino no rebaixamento. E abre porta, meu. Eu quero também ser... o Carpini abre porta e eu quero ser o cara também que ajuda esses caras a abrir porta pra outros que vêm. Pela história que você já tem, de um moleque lá que... Fala, eu quero ser alguma coisa perto do Jorge Jesus e tal. Acho que ele tem totais condições de ser bem maior que o Jorge Jesus. Então, é isso que eu tô falando. O Felipe Luiz talvez seja o maior combo
de projeto de treinador que a gente tem. Ele já é um bom treinador e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do nosso futebol. Porque ele é um cara que ele é um ex-atleta que bebeu de muitas fontes e de fontes diferentes. Ele sempre foi um cara muito interessado, ele esteve em diferentes contextos, diferentes culturas, ele trabalhou com diferentes treinadores, com um VX futebol, outro VY, e futebol não tem certo e errado. Como eu falei, tem várias maneiras de se ganhar e de se perder, e dá pra ganhar de várias maneiras. E o Felipe tem a questão do tato, a questão da gestão. Ele me parece ser um cara muito querido por onde ele passa, é um cara que se preocupa com a questão pessoal também. E não é aquele ex-jogador, aquele ex-atleta que acha que sabe tudo, que acha que ele não precisa estudar, que ele não precisa se preparar. Mas assim, se tem alguém que tem todas as ferramentas pra virar um grande profissional como treinador, é o Felipe, cara. Porque, além de tudo, é um cara atento, é um cara que, assim, é de verdade. Tem sido uma surpresa com a rapidez que ele tem conseguido entregar tanto resultado, tanto desempenho. Mais do que resultado. Esse Flamengo, com o elenco que ele tem, ele, em vários jogos que ele não jogar bem, ele vai ganhar. Porque ele tem qualidade. Tecnicamente, ele é muito acima quase todos os clubes da América do Sul. A questão ele está ganhando, e ele ganhou o jogo de ontem, principalmente com desempenho, jogando, sabendo por que está ganhando. E assim, então, pra mim, o Felipe, eu acho que ele tá sendo modesto. Eu acho que ele pode ser, sim, maior que o Jorge Jesus. Eu acho que ele vai ser mais treinador que o Jorge Jesus. Eu acho que ele vai ter uma história bonita no Flamengo, e eu acho que o Brasil vai ser pouco pra ele. Eu não acho que o Felipe Luiz vai ser um treinador que vai ficar muitos anos na Série A, não. Eu acho que ele vai pegar a Espanha, vai pegar outros lugares, porque ele tem mercado pra isso, ele fala outras línguas. Esse cara é espetacular. Não, é espetacular. Ele chegou ano passado, já logo de cara conquistou o título, né, da Copa do Brasil, em um momento turbulento ali do Flamengo, com a saída do Tite, Gabigol dando entrevista falando, tá uma loucura. Chega esse cara, logo, Felipe Luiz, logo organiza a casa ali, faz o fácil do Flamengo, que também tem várias peças importantes que ele usa. Espetacular. Pra mim é treinador que um dia, e não por tão distante, vai estar na seleção brasileira. Falar coisa. A ideia, a forma de falar sobre futebol, eu acho que vocês se assemelham muito, assim. O que você tem achado do trabalho dele? Acho maravilhoso, espetacular. Muito foda. Mas assim, a história do Felipe é única, né? Se nós olharmos o Felipe antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Pra jogar um ano antes. Isso, o Mário Jorge, acho que o Mário Jorge era o treinador do 20. Isso, ganha Libertadores. E entrega no Mundial da categoria. Algo porque a Arábia Saudita pegou ele pro Sub-17 dele. Ele vai treinar a seleção e o Felipe já salta do 17 pro 20. Com o Mundial na mão. Na frente dele tem um treinador que era simplesmente o último treinador da seleção brasileira, as coisas não acontecem e o Flamengo oferece o elenco principal pro Felipe. O Felipe, com todo o conhecimento que tem, com toda a busca que ele teve estudando, ele começa a praticar o trabalho dele e as coisas funcionam. Por quê? Porque tudo funciona. O Flamengo é um clube que as coisas estão rodando direitinho. Sim. Então a condição do Felipe é única. Não lembro de outra história parecida com a dele. As pessoas falam do Carlinhos, do Jaime, do Andrade, do próprio Carpegiani, mas... assim, eu olhando à distância, não sou um profundo conhecedor da história de cada um, mas eu vejo diferença. É diferente. Então, trazendo pro Felipe Luiz, esse Flamengo atual tem muitos jogadores que ainda tem uma herança do trabalho do Jesus que começou lá em 19. Então, você trazer novos jogadores e já os jogadores mais antigos mostrarem pros novos jogadores que esse pessoal já tá fazendo isso. E ele jogou lá também. E ele também participava disso de dentro do campo, então é mais... E o próprio clube entende isso, o próprio Flamengo gosta disso, o próprio flamenguista gosta disso. Isso tudo causa algumas diferenças no trabalho do Felipe e de outro qualquer treinador. Felipe Luiz, com pouco tempo de trabalho ali, já deu pra sacar que é um cara diferente. Fiquei muito feliz de ver, sabe, a personalidade do Felipe Luiz, a personalidade, sabe, de inclusive... mexer na escalação do time e fazer alterações que, sabe, que ele julga serem as corretas. Ele claramente apostou numa recuperação do Gabigol, que eu acho que é uma aposta bem interessante. Claro que ela não é milagrosa, porque não é da noite pro dia.
que o cara vai conseguir desempenhar um futebol de alto nível, sendo que ele não tá nem aí pro futebol há mais de um ano. Eu ia dizer, não é normal um time estar nesse momento da temporada no nível que o Flamengo está, mas o Felipe Luiz vem construindo esse retrospecto através de resultados com performance. Eu acho que isso é muito importante. Mais importante do que ter erguido o troféu é ter vencido como venceu mais um jogo, é construir esse trabalho da maneira que vem sendo construído, que as coisas não acontecem por acaso. O Flamengo vem buscando padrões, repetindo padrões, e quando a gente pensa, quando se traz a comparação com os números de 2019, a comparação não é feita só na matemática. Primeiro porque o Felipe Luiz fala do Jorge Jesus, se refere a ele como o melhor, sempre que pode. E segundo, porque a gente vê o Flamengo buscando alguns comportamentos em campo que remetem a 2019, mas como... Meus amigos, eu sei que é cedo pra gente cravar alguma coisa, o que o Felipe Luiz vai alcançar na vida dele, mas também é improvável que todas essas pessoas diferentes, com criações diferentes, visão de futebol diferente, estejam erradas falando da mesma pessoa. Você vê que são jornalistas, treinadores, ex-jogadores, apresentadores, todos eles têm a mesma opinião sobre o Felipe Luiz. É cedo pra gente cravar? É, mas também é muito cedo para um treinador jovem, com 1 ano de treinador, meses no profissional, ter os resultados e a beleza no jogo que o Felipe Luiz consegue trazer. Então ele não é um cara comum. Não é, cara. Isso fica evidente. Agora o que ele vai alcançar na carreira dele, a gente não sabe, o tempo dirá. Mas é isso aí, galera. O link do Charla Podcast vai estar aqui na descrição do episódio com o Mancini. Comenta aí o que você acha do Felipe Luiz, onde você acha que ele vai parar, se o Brasil, Série A é pouco pra ele. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!